A corrosão é uma reação química comum presente nos navios pelo fato de se ter materiais metálicos expostos à água do mar. Esse processo resulta na deteriorização dos materiais metálicos, como o ferro, com a formação de ferrugem. A reação do ferro com o oxigênio forma dióxido de ferro. Essa reação é representada pela equação não balanceada seguinte. Considerando que foram gastos 140 gramas de ferro na reação completa, qual será a massa de óxido de ferro formada, dados massa molar de oxigênio, massa molar do ferro e as alternativas em questão. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear a equação química. Então, fazendo esse processo, nós temos ferros aqui para ter igual a os outros dois do outro lado. Agora eu tenho 3 oxigênios no lado dos produtos e eu só tenho 2 no lado dos reagentes. Nós fazemos o seguinte, ó, colocamos um 3 aqui na frente e um 2 aqui do lado dos produtos, que aí eu fico com 6 oxigênios dos dois lados. Mas eu alterei a quantidade de ferro, ó. Agora eu tenho 4 átomos de ferro, então por isso eu teria que colocar um coeficiente 4 para ficar 4 ferros também. Então, efetuamos o balanceamento. A próxima ideia é a gente continuar com a questão no desenvolvimento dela, né? Considerando que a gente só gastou 140 gramas de ferro. Então, primeira coisa, nós temos que pegar o ferro, agora eu sei que tem essa quantidade aqui, e quer comparar qual será a massa de óxido de ferro, ou seja, a massa desse cara aqui. Então, o que a gente sabe? Nós sabemos que temos 4 mol de ferro e que forma 2 mol de óxido de ferro. Só que eu quero saber isso em massa. Então, precisamos da massa atômica do ferro, que já deu a questão, aqui é 56. Só que essa massa de 56 gramas de ferro é quando só tem 1 mol. E devido ao balanceamento, eu não tenho 1 mol, eu tenho 4. Eu não tenho um só. Então, multiplicamos por 4. Então, 4 vezes 56 dá 224. Então, ó, 224 gramas. E aí temos que também fazer para o óxido de ferro. Aí no caso vamos fazer o cálculo da massa molar para ele. Então 56 é a massa do ferro, como tem um 2, multiplica por 2. Mais a massa atômica do oxigênio, que é 16. Então, como eu tenho 3, multiplica por 3. E aí, multiplicamos primeiro, depois somamos tudo. 56 vezes 2, 112. 16 vezes 3, por volta de 48. Somando 112 mais 48, daria 160 gramas por mol. Mas eu não tenho um mol só de óxido de ferro, eu tenho 2. Então, multiplicando por 2, 320 gramas. Essa, então, seria a relação de massa entre os dois. Mas não é isso que eu tenho. Eu só tenho 140 gramas de ferro. Então, quando eu tiver 140 gramas de ferro, qual será a massa de óxido de ferro então encontrada? Multiplicação cruzada. E aí, efetuando a multiplicação e no final a divisão, nós teríamos por volta de 140 vezes 320, divide por 224, 200 gramas. Então, essa é a quantidade encontrada. Claro, ó, considerando que essa reação aqui ela é completa, é 100%. Diz aqui, de fato, que considerando os gastos da reação completa, então, por isso, ó, é a letra B.